né? Eu não sou aqueles defensores, as pessoas falam de direito de criança e adolescente, que o Estatuto da Criança e Adolescente apenas protege os adolescentes. Eu não sou esse defensor, né? Eu defendo que de fato o adolescente que praticou o ato infracional, ele seja punido, né? Se ele roubou, se ele matou, se ele foi envolvido com o tráfico de drogas, ele deve ser severamente punido, né? Mas é necessário também que se observe que esses meninos e meninas, filhos de famílias pobres, eles tenham acesso aos seus direitos, né? Infelizmente, o filho do rico, ele tem acesso a uma escola de informática, ele tem acesso à escolinha de futebol, ao curso de inglês, ao balé, a aula de música, e esse envolvimento com políticas públicas que garantem direito à educação, ao esporte, à saúde, ao lazer, termina desviando o filho do rico da prática dos atos infracionais. Sabemos, claro, que filhos de pessoas ricas terminam, em algumas situações, também se envolvendo na prática desses atos infracionais, mas se for feita uma análise dos meninos que estão internados, por exemplo, aqui no SEDUC, pela prática de crimes, nós vamos ver que, eu acredito, inclusive, que hoje 100% seja filho de família pobre e 100% não teve acesso às políticas públicas, certo? Então termina que o adolescente, filho da família pobre, ele se envolve, não é um fator que justificaria a não aplicação das sanções existentes na lei, mas é um fator a se pensar, não é? O judiciário, ele tem um papel bastante importante, não apenas no momento de condenar aquele adolescente ao cumprimento de uma internação, por exemplo, aqui no SEDUC, em razão de um roubo, de um furto ou coisa desse tipo. O judiciário, ele tem uma obrigação bem maior, né? E é nesse intento, nesse objetivo que eu lanço esse segundo livro na área da infância e adolescência, especificamente tratando do Fundo da Infância e Adolescência, que é um instrumento existente no orçamento. Para se ter uma ideia, Marcos, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, apenas 17 tem esse fundo em funcionamento, né? As pessoas costumam falar que em algumas situações não acontece em razão da ausência de recursos, e hoje, diante da crise que assola o nosso Brasil, o tema dinheiro é um tema bastante importante, e esses municípios que não executam o Fundo da Infância e Adolescência, eles estão perdendo dinheiro, né? Para se ter uma ideia, o governo federal tem uma legislação que autoriza as pessoas a fazerem uma doação de 6% do seu imposto de renda para a aplicação de políticas públicas na área da infância e juventude. E, por exemplo, aqui na cidade de Caicó não existe esse tipo de direcionamento. Uma pessoa que paga, por exemplo, 10 mil de imposto de renda, R$600 ela poderia direcionar para o seu município, né? E essa, infelizmente, não é a realidade. Termina que esse imposto de renda ele vai para a União, né, e deixa de ser aplicado com nossas crianças e adolescentes. Você citou, por exemplo, o caso de Caicó, e aqui no nosso município fizemos uma pesquisa para tratar sobre esse assunto, e, por exemplo, nós tomamos conhecimento de que aqui em Caicó as únicas doações que entraram no fundo foram de empresas privadas, né? Ou seja, o município, os recursos próprios do município, eles não foram destinados. Não deveria existir uma sanção para o município nesse caso? Olha, para isso acontecer, e isso é possível, é necessária uma atuação do Ministério Público, não é? Porque o Fundo da Infância, quando o Estatuto da Criança e Adolescente estabeleceu, lá no artigo 88, inciso 1º, que as políticas públicas infantis e juvenis, elas devem ser municipalizadas, ou seja, antes da Constituição de 88, essas políticas públicas elas vinham do governo federal e eram executadas no município em uma realidade totalmente diferente de Brasília. Com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente, ocorreu uma municipalização desse tipo de política pública. Infelizmente, na prática, não foi isso que ocorreu. Hoje, se a gente procurar, por exemplo, quantas crianças e adolescentes pobres, em situação de risco, existem em Caicó, são milhares, e essas milhares de crianças e adolescentes não têm acesso à política pública, né? Eu costumo falar que a existência de política pública terminaria diminuindo
a violência, melhorando a segurança pública. Lá na cidade de Currais Novos, né, que é a cidade que eu trabalho já há 6 anos, existe um programa que é financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência, que é o Polícia Mirim, em que temos 2 batalhões de Polícia Mirim, são aproximadamente 300 crianças, que todos os dias, no contraturno da escola, a criança estuda de manhã, à tarde a criança vai para o projeto para aprender noções de cidadania, aprender jiu-jitsu, aprender algum esporte, né, aprender a lidar com as pessoas. Né? Na medida que eu tenho uma criança envolvida em outros projetos, em Currais Novos também eu tenho, por exemplo, aula de sanfona financiada com o Fundo da Infância e Adolescência, eu tenho aula de piano, aula de violão, eu tenho atletismo, né? Na hora que eu proporciono a essas crianças e adolescentes o envolvimento com esse tipo de ação, automaticamente o traficante de drogas, que busca exatamente essas crianças que estão sem fazer nada na rua, eu proporciono a essa criança um envolvimento com uma situação bastante positiva, né? O município, inclusive, de Cruzeta, que tem o maestro Bem organizando a Filarmônica de Cruzeta, é um exemplo bem claro disso, né? Em Cruzeta eu tenho pouca incidência de envolvimento de jovens na prática de ato infracional. Se você analisar a pouca incidência de jovens na prática de ato infracional, pode pesquisar que você vai ter adolescentes envolvidos com políticas públicas que garantem o acesso aos direitos. Eu costumo, de uma maneira bem simples, tratar do filho do rico e tratar do filho do pobre, e deixando claro, quando o filho do rico ele se envolve nesse tipo de coisa, geralmente ocorreu uma superproteção da família, geralmente teve algum problema na vida daquele adolescente. Às vezes a ausência dos pais, os pais, apesar de terem dinheiro, terminam trabalhando de manhã, de tarde, de noite, não tendo um envolvimento com a vida do filho, mas a regra é que quando eu tenho o filho do rico, que tem acesso a uma educação de qualidade e também tem acesso a essas políticas públicas, dificilmente ele vai se envolver. Então, a ideia da concretização do Fundo da Infância e Adolescência é exatamente proporcionar ao filho do pobre a garantia a esses direitos, né? A garantia que o pai vai trabalhar sabendo que pela manhã o filho estará envolvido em uma atividade de educação, no ensino regular, e à tarde, ou ao contrário, o filho estará envolvido em uma política pública. Eu imagino quantos e quantos projetos existem em Caicó que poderiam ser financiados pelo FIA, por exemplo, Bombeiros Mirins, não é? Tem tantos projetos aqui bacanas que são desenvolvidos com tantas dificuldades que poderia ser financiado. O FIA aqui em Caicó, ele foi regulamentado bem recente, de 2014 para 2016. Mostra já um certo atraso com relação a isso. Mas qual o procedimento para um município regulamentar o Fundo da Infância? Bem, inclusive eu tive a oportunidade de comparecer à Câmara de Vereadores à época da regulamentação. Em Caicó, o FIA ainda não é realidade, apesar da regulamentação, porque é necessário que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ele lance um edital, né? E veja que é importantíssima a concretização do FIA, porque é uma forma de transformar essas ações benéficas que são desenvolvidas por diversas entidades em ações concretas, em algo profissional, em algo contínuo. Então, aqui, a fase que o FIA de Caicó se encontra está aguardando que o município faça a transferência do recurso para a conta do Fundo da Infância e Adolescência e o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente lance um edital. Então, vamos dizer que nós temos R$100 mil disponível no FIA, né? O Conselho Municipal, ele lança o edital, ele pode dizer, eu quero financiar 10 projetos que custam R$10 mil. As instituições, elas vão apresentar os projetos, o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente vai analisar esses projetos, verificar a quantidade de crianças e adolescentes que estarão sendo beneficiadas com esses projetos e, necessariamente, vai ser assinado um contrato com o município e, em seguida, o projeto ser iniciado. Lembrando que o próprio município pode apresentar um projeto a ser financiado. E o principal as pessoas podem, verificando que projeto A ou projeto B estão dando certo, são projetos bonitos, as pessoas podem fazer doação, que na realidade não é doação, né? Simplesmente a pessoa está dizendo, eu não quero
que esse dinheiro vá para a União, eu quero que esse dinheiro seja utilizado aqui no município. Para falar de um caso concreto, eu falo do meu caso concreto em relação à doação. Por exemplo, no ano de 2015, eu fiz a doação de R$5.000 para o Fundo da Infância e Adolescência de Currais Novos. Que seria o seu imposto de renda? Seria 6% do meu imposto de renda, seria parte do meu imposto de renda. Então, ao invés de, eu disse que 6% do meu imposto de renda, ao invés de ir para a União, vai ser utilizado aqui no meu município. E eu posso escolher o projeto. Eu não vou entregar o dinheiro diretamente ao projeto. Eu faço o depósito no Fundo da Infância e Adolescência e o Fundo da Infância e Adolescência repassa para o projeto. E imagine, Marcos e os ouvintes, se todas as pessoas que pagam imposto de renda, imagine médico, imagine professores, aqui temos universidade, temos o IFRN, temos funcionários públicos, temos os empresários que pagam impostos. Imagine se 6% dos impostos que estão sendo pagos, que são pagos todos os anos, eles ficassem aqui em Caicó, né? Seria um incremento muito grande nessas políticas públicas e, consequentemente, nós teríamos uma diminuição gritante da violência aqui em Caicó e na região, né? O grande problema hoje, eu repito, de Caicó é que o Fundo da Infância ele existe formalmente, mas não beneficiou ainda nenhuma criança e adolescente. Essa falta de ação, por exemplo, do fundo aqui de Caicó, isso prejudica a adesão de doações? Com certeza. As pessoas gostam de doar quando vê a prática, quando vê o resultado, né? Exatamente. A partir do momento que começar a ter uma execução maior, os próprios projetos, eles podem chamar as pessoas para conhecer aquela realidade e a pessoa decidir, eu vou doar para o Bombeiro Mirim, por exemplo. Existe hoje em Caicó o Bombeiro Mirim formalmente, mas com pouca estrutura, né? Para fazer uma comparação, em Currais Novos, a Polícia Mirim, eles têm a farda que eles vão todo dia, a farda do dia a dia, tem a farda de educação física, tem a farda de gala que eles frequentam os eventos, né? Agora, inclusive, semana passada teve um acampamento com aproximadamente 300 crianças, eles têm o lanche, eles têm transporte, né? Existe, de fato, uma estrutura financiada pelo Fundo da Infância e Adolescência. E termina que a existência do Fundo da Infância e Adolescência acaba com aquela prática que é uma situação bem chata, realmente, das instituições que já trabalham fazendo em situações de caridade, em situações de bondade realmente das pessoas que fazem parte, de ficar mendigando as pessoas. É ruim tanto para o responsável pela instituição, chegar, por exemplo, para um empresário, olha, vai ter uma viagem para um menino para não sei para onde, contribua, o empresário dá R$20, dá R$50, é ruim para o empresário, é ruim para a pessoa que está ali, pedindo, né? Na hora em que eu faço com que o Fundo da Infância e Adolescência ele vire uma realidade, e essa é a ideia do nosso livro, eu acabo com essa prática, porque o empresário ele diz, olha, eu fiz uma doação de R$2.000 para o Fundo da Infância e Adolescência. E na hora que ele faz a doação, ele diz à instituição também, olha, apresente esse projeto para o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Então, o dinheiro começa a circular de uma maneira formal e de uma maneira estabelecida em lei. Então, esse é o grande objetivo, é sensibilizar não só os conselheiros de direito da criança e adolescente, conselheiros tutelares, juízes, promotores, mas também a sociedade, os empresários que podem, de fato, fazer com que esse fundo seja realidade. Tem um fã-clube seu aqui no Facebook, lhe acompanhando, mandando um abraço, Mazilto Galvão, Raquel Gugel, Avanusa, muita gente aqui lhe mandando um abraço através do Facebook, né? Eu que agradeço, né, o pessoal aí de Currais Novos, Mazilton, amigo das trilhas, né? É um prazer muito grande estar aqui falando tão bem do nosso município, trazendo essa experiência aqui para Caicó. Doutor Marcos Vinícius, para doar, como é que faz? É difícil, por exemplo? Não, existem duas formas de fazer a doação. A primeira forma é simplesmente fazer o depósito na conta do Fundo da Infância e Adolescência, aí depende inclusive de uma divulgação maior por parte do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente aqui de Caicó,
E a segunda forma é simplesmente no momento de fazer a declaração do imposto de renda. Aí seria importantíssima a participação dos contadores, né? Em Currais Novos nós tivemos uma adesão muito grande, os contadores eles abordavam o próprio cliente, né? Porque na hora de fazer fazer a declaração do imposto de renda, aí o contador diz, olha, você vai pagar, por exemplo, R$1.000. Você quer doar 300, porque se você doar 300, você vai pagar 700 e vai doar vai pagar 700 e vai doar 300. Então, veja que os R$1.000, eles saem do bolso da pessoa, né? A única coisa que precisa é ela escolher. Você quer dar 6% do valor que você vai pagar para a União ou para políticas públicas de desenvolvimento de crianças e adolescentes no seu município. É uma situação muito simples, né? A doação é muito simples, inclusive o Conselho apresenta um recibo para essa pessoa e o dinheiro fica e a coisa começa de fato a acontecer no município. E quem é que decide, por exemplo, onde é que vai ser aplicado o recurso? É Olha, o município, é o Conselho? Não, aí essa é uma das grandes inovações da forma de direcionamento desse recurso. O Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, ele é formado por metade dos integrantes indicado pela sociedade civil. Então, por exemplo, eu tenho um representante da Igreja Católica, eu tenho um representante das associações, eu tenho um representante da Igreja Evangélica. Então, a metade dos integrantes, vamos dizer que o conselho daqui tenha 20 membros, 10 são de instituições representativas da sociedade civil e 10 são indicações do município. Então, esse conselho, né, formado pelas entidades governamentais e não governamentais, ele vai debater acerca daqueles projetos que foram apresentados e vai escolher o melhor para determinada situação. Vamos dizer que aqui em Caicó seja verificada uma situação complicada com droga, né, envolvimento de criança e adolescente com droga. Aí é lançado um edital, né, de algum projeto que combata a droga de alguma forma. E esse Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente vai escolher um projeto, né, que seja apresentado e que tenha um alcance maior com todas as crianças. Aí, voltando para a minha cidade, Currais Novos, né, um exemplo, nós tivemos um projeto lá apresentado por uma instituição chamada Ágape, que à época era presidida pelo pastor João Batista. O projeto Ágape apresentou uma situação bastante positiva, que foi um projeto chamado A Arte contra o Crack. Esse projeto ele envolvia 200 crianças e adolescentes. Com o dinheiro desse projeto foram compradas 400 telas de quadro. E durante um determinado período, aquelas crianças e adolescentes aprenderam técnicas de artes plásticas. E nesse mesmo período era tratado do tema droga. E ao final do projeto, cada criança e adolescente envolvido pintou uma tela simbolizando o que ela achava em relação à droga, ao crack. Então ela pintou 2 telas, uma ficou com ela, imagine o orgulho dessas crianças e adolescentes que participaram daquele curso, que levaram aquela tela para sua casa, e a segunda tela ficou com a instituição para ser utilizada para angariar novos recursos e fazerem novos projetos. Então o Fundo da Infância e Adolescência, a existência desse recurso, ela termina ajudando a que o brasileiro ele exerça a sua criatividade, né? A gente poderia passar horas e horas aqui nesse programa e eu tratando, graças a Deus, de projetos que estão sendo executados em Currais Novos. Por exemplo, com a participação direta de S. Ramos em Currais Novos, foram adquiridos produtos de rádio, né? S. Ramos. E existe em Currais Novos, né? Foram comprados microfones, foram comprados equipamentos para crianças e adolescentes participarem de treinamento na área do rádio. Não quero dizer que aquelas crianças elas vão necessariamente trabalhar nessa área, mas o envolvimento, né, a autoafirmação dessas crianças e adolescentes é muito bom, né?
existem várias pessoas que têm, né, em poucos minutos de conversa, eu já falei de vários programas, então existem várias pessoas que têm boa vontade. Imagine se a gente conseguir aliar essa boa vontade com a existência de recursos que tem. Então, há algum tempo eu dizia, olha, é você escolher, eu quero destinar 6% do meu imposto de renda para Dilma decidir como vai gastar e agora para Temer decidir como vai gastar, ou eu quero destinar 6% do meu imposto de renda para decidir como vai ser gasto aqui no meu município da forma com que eu vou querer gastar. E você já falou aqui de vários exemplos financiados pelo FIA, né? O presidente da Câmara Municipal de Jardim do Seridó, o vereador Iron Júnior, ele está aqui no nosso Facebook e pergunta ao doutor Marcos se ele pode vir à Câmara Municipal de Jardim do Seridó dar uma explicação para nós, vereadores e a sociedade civil, para tentarmos fazer virar realidade em Jardim do Seridó. Bem, com certeza, inclusive é um cumprimento Iron Júnior, ele estudou comigo, né? Participamos, inclusive, de várias políticas públicas de inclusão, né? A gente jogava futebol junto e certamente, em razão disso, ele não se envolveu nesses atos infracionais como eu, né? E ele, como um representante do povo, né, tem, acima de tudo, a responsabilidade de fazer com que esse Fundo da Infância e Adolescência ele aconteça lá no município de Jardim do Seridó, e será um grande prazer comparecer ao município, discutir, conversar e criar esses meios, né? Agora já no início de novembro eu comparecerei a Carnaúba dos Dantas, a convite do Conselho Municipal de Direito de Carnaúba dos Dantas, e estarei disponível para comparecer em qualquer município, né, dentro das agências de possibilidade, porque é um sonho que eu tenho, transformar esses 17 municípios que já começaram de alguma forma a trabalhar com o Fundo da Infância e Adolescência em todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, porque eu sinto no meu trabalho os reflexos, né? Veja que, por exemplo, em Currais Novos eu tenho um adolescente que se envolveu com um roubo, por exemplo. Ele passa um período internado aqui em Caicó, em Mossoró, mas em um momento ele volta para Currais Novos. E como em Currais Novos eu tenho essas políticas públicas, facilita muito o meu trabalho, porque na hora que aquele menino ele vai cumprir uma outra medida, uma medida de prestação de serviço à comunidade, uma medida de liberdade assistida, eu tenho alternativas. Eu pergunto, você gosta de informática? Você gosta de futebol? Você gosta de atletismo? Você gosta de vôlei? De que você gosta? E sempre eu tenho alguma política pública, apesar da existência de alguns problemas, dificuldade em repasse, mas em Currais Novos nós temos o Fundo da Infância e Adolescência funcionando, e eu, como seridoense, terei o maior prazer em atender esses convites, como o convite do vereador Iron Júnior e tantos outros quanto aparecerem, destacando que na sexta-feira o lançamento do livro será às 18 horas, mas antes das 18 horas, eu irei ministrar um curso gratuito, certo? Para todos os interessados, especialmente para estudantes, para conselheiros de direito. Então, os conselheiros municipais de direito da criança e adolescente de qualquer município, né, que tenha interesse em compreender essa situação, eles podem participar. O curso vai acontecer entre 14 e 18 horas, na sexta-feira, né, na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Então, o ideal seria, por exemplo, que os membros do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente de Caicó, de Jardim do Seridó, de Jardim de Piranhas, de todos esses municípios aqui da região, eles comparecessem a esse curso. Em um primeiro momento vai ter uma palestra ministrada por uma professora da UFRN, a professora Tabita. Em seguida, eu vou tratar desse aspecto mais prático e, finalizando o curso, nós teremos um debate entre o presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, que é o pastor, que é o diácono Adaildo, lá de Currais Novos, e a presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente de Natal, né? Inclusive, eu digo com muito orgulho que o Fundo da Infância e Adolescência de Currais Novos, ele hoje está em um patamar mais elevado até do que
o Fundo da Infância e Adolescência de Natal. Então, essa troca de experiências, por exemplo, no livro eu trabalho modelos, né? Como é o edital? Eu peguei o modelo que está sendo utilizado no município de Currais Novos, estamos trabalhando. Então, se os membros dos Conselhos Municipais de Direito da Criança e Adolescente, os membros dos Conselhos Tutelares, eles tiverem interesse, né? Basta comparecer entre 14 e 16 horas, a inscrição, como eu disse, é gratuita, né? Basta se inscrever no meu e-mail pessoal. Tem um e-mail, mas eu não recordo um e-mail específico do evento, mas basta mandar um e-mail para mim, é Marcos Vinícius. Marcos com U, né? Marcos com U, Vinícius com U, @tjrn.jus.br, né? marcosvinicius@tjrn.jus.br, né? Exatamente. O lançamento acontece sexta-feira, agora dia 21, né, doutor? O lançamento do livro é às 18 horas, o curso é entre 14 e 18 horas, exatamente no encerramento desse curso será feito de uma maneira simbólica o lançamento do livro, né? E essa é a oportunidade para a gente discutir de uma maneira específica e para que os membros desses conselhos municipais, eles escutem, inclusive, o presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, lá de Currais Novos, né? Quais foram as dificuldades, como era, como não era. Por exemplo, quando eu cheguei, eu trabalho em Currais Novos já há 6 anos, né? Quando eu cheguei em Currais Novos, não existia nenhum centavo aplicado nesse tipo de política pública, né? Em uma audiência pública, eu fiz a doação na audiência pública do meu recurso, né? Tinham vereadores, tinha prefeito na hora. Os vereadores também fizeram doação, o prefeito também fez a doação, né? Eu não entendo como é que as pessoas, o que não é nenhuma doação, as pessoas, quando eu digo, eu faço a doação de R$5.000, mas eu não tiro nenhum centavo do meu bolso. Simplesmente eu digo, olha, o dinheiro que iria para a União não vai ficar aqui no meu município. Ok, doutor, eu quero aqui agradecer a sua participação. Tomara que na próxima ocasião que a gente possa conversar aqui no programa, a gente já tem aí outros projetos desenvolvidos em Caicó, Jardim do Seridó, como é a terra aí do vereador Iron Júnior, e tantos outros municípios aqui do Seridó. Parabenizar pela sua luta. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Bem, pode ser lá no lançamento e no site da editora. Eu estou publicando pela editora do IFRN e pela Caravela Cultural. Hoje é muito fácil de fazer a busca, basta botar o nome Fundo da Infância e Adolescência e meu nome, que vai dar direto no site da editora, né? Será um grande prazer e será um prazer maior ainda receber essas pessoas que fazem acontecer, né? No curso inicialmente e no lançamento do livro, porque nossas crianças e adolescentes precisam de fato de oportunidade, e essa é uma grande luta, não só minha, né, de toda a sociedade. Só para encerrar aqui com a opinião aqui, eu concordo inclusive com José Aloísio. Ele diz que a maioria das pessoas não destinam 6% do imposto de renda, até por falta de conhecimento, né? Então é importante que a gente sempre esteja aí lembrando, né, da importância das pessoas doarem, como o senhor deixou bem claro, não tirar R$1 do bolso, e ao invés de destinar para o governo, acaba destinando para ações nos nossos próprios municípios, né, doutor? Com certeza, esse é o nosso grande objetivo, é de uma maneira simples, né? Nós sabemos que os conselheiros tutelares, que têm um trabalho bastante difícil, terminam enxugando gelo, trabalham com determinados adolescentes, desde o envolvimento em um primeiro momento com o uso de droga enquanto criança, até o momento que eles completam 18 anos, praticam crimes, né? Eu encerro aqui com uma história de 1 minuto, que marcou muito e inclusive direcionou essa minha atuação mais ainda para a área da infância e juventude. Quando eu cheguei no município de Currais Novos, aproximadamente no ano de 2010, um menino, ele praticava vários furtos, né? E em um determinado momento ele foi internado aqui no SEDUC e passou 33 dias internado, e após ele voltar da internação, eu fiz uma audiência e ele foi condenado ao cumprimento de prestação de serviço à comunidade. E quando eu conversava com esse menino que ele deveria cumprir a prestação de serviço à comunidade e que se ele não cumprisse ele voltaria para o SEDUC, ele seria internado, eu achava que estava dizendo uma coisa muito boa, né?
E eu estava falando para um menino que tinha uma realidade diferente. Mas o que aconteceu? Quando eu termino a audiência e pergunto se ele tem alguma dúvida, ele diz que queria saber como voltar para o SEDUC. Aí eu achei estranho, né? Olha, você não está entendendo. Eu estou dizendo que você passou 33 dias preso, né? Apreendido no SEDUC, e agora você vai voltar para casa. E vai só prestar serviço à comunidade, coisa boa, com a escola, no posto de saúde. E ele dizia, não, doutor, estou entendendo. Só que eu quero voltar para o SEDUC. Aí eu indaguei por que ele queria voltar para o SEDUC. E ele me disse, doutor, no SEDUC eu tomo café, almoço e janto e ainda jogo bola, doutor. Toda tarde, de 4 horas da tarde, a gente joga bola lá. E lá na minha casa, esse é um menino de Lagoa Nova, né? É uma história bastante complicada. E lá na minha casa, a minha mãe é envolvida com droga e com prostituição e não tem uma toalha ou um lençol. Eu durmo em um buraco no quintal feito na minha casa, em razão do frio da cidade. Aí o que é que eu poderia dizer para esse menino, né? O que é que eu poderia dizer? Eu poderia dizer, olha, você vai para lá, você vai ter café, almoço e janta. Eu não poderia dizer isso daí, né? Imagine que se ele soubesse, eu dizer, não, olha, se você matar uma pessoa, você vai passar aproximadamente 3 anos lá no SEDUC. Eu estaria dando o que ele queria, que era café, almoço, jantar e jogar bola. Então esse é o grande objetivo, é fazer com que as crianças tenham direito a tomar café, almoçar, jantar e jogar bola. E então, como é que terminou essa... Infelizmente, a história desse menino, hoje ele tem mais de 18 anos, ele continuou envolvido com o tráfico de drogas, né? É um grande desafio, né? Nós trabalhamos muito, o Conselho Tutelar trabalhou muito, né? Mas, infelizmente, ainda não existe esse tipo de política pública eu poderia aqui contar uma história muito bonita, que esse menino mudou e tal, mas, infelizmente, esse menino não mudou, né? Esse menino, ele foi alcançado pelas garras do tráfico de drogas, como tantos outros estão. Né? Então esse é o nosso grande desafio, é trabalhar antes, né? Antes do envolvimento, porque infelizmente de cada 10 pessoas que se envolvem de fato com o tráfico de drogas, dificilmente uma escapa, né? Então com essas palavras eu termino minha participação, agradecendo demais, né, a oportunidade de tratar, de trabalhar, de falar de um tema tão positivo em uma rádio com uma audiência tão grande, né? Geralmente é dado muito tempo para as coisas ruins, né, que dá audiência, mas essa rádio tem feito diferente. Você, como um jornalista, tem trabalhado de uma maneira responsável e pode ter certeza que esses minutos que nós tratamos desse tema, certamente, eu tenho fé nisso, eu acredito nisso, do fundo do coração, certamente irão ajudar a milhares de crianças e adolescentes a mudar sua realidade. Eu que agradeço, me passar aqui 10 minutinhos, né? Nós acabamos aí com certeza esse papo agradável e, doutor, deixar aqui os microfones, né? Dizer a 95 FM, o Sistema Rural de Comunicação, que você já conhece, são emissoras espalhadas por Parelhas, Currais Novos, aqui em Caicó, estão à sua disposição sempre quando você achar interessante abordar esse e outros temas que prestem serviço aqui à nossa população. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius. Bem, eu que agradeço e fico realmente à disposição, né? Espero em breve ter boas notícias, né? Trabalhar com essas câmaras municipais, com esses novos vereadores, esses novos prefeitos, né? A população do Seridó, e aí todo mundo me entende bem o que estou tratando. A população do Seridó, ela deu uma resposta para o Rio Grande do Norte nas urnas, né? Agora temos vários prefeitos eleitos, vários vereadores com uma responsabilidade muito grande, e enquanto juiz de direito da infância e adolescência, eu fico à disposição para esclarecer, para ir nas câmaras, para ir nas prefeituras, né, sem nenhum custo. É o meu trabalho, né? Eu fico à disposição desses novos prefeitos, desses velhos prefeitos que foram eleitos, para transformar essa realidade. São as minhas despedidas, né, com um até breve a Rádio 95 FM. Se Deus quiser, e anote Jardim do Seridó, já coloca certeza, com certeza, aguardo o contato.